Oi, gente, tudo bem com vocês? É óbvio que a gente não tem culpa, né, nenhuma de estar acontecendo coisas muito grosseiras com a nossa natureza, né? Muitas vezes a gente gostaria de não estar na realidade que nós estamos quando a gente assiste um vídeo, por exemplo, de um koala em chamas, né, de um selvagem qualquer, de um animal. Muitas vezes a gente não gostaria de estar acordada, a gente gostaria que fosse um pesadelo e que rapidamente nós pudéssemos acordar e agradecer por ter sido apenas um pesadelo. Mas infelizmente essa não é a situação que ocorre. Infelizmente a gente está atravessando uma crise muito grande ambiental e devemos tomar nossas providências para que a gente possa estar colaborando. A gente pode não ter absolutamente nada a ver com isso, esses resultados, mas talvez a nossa omissão possa ser uma das causas para que isso esteja acontecendo no nosso planeta. Então não vamos mais permitir, né? Não seremos mais omissas, não devemos ser. Devemos interceder a favor dos nossos animais, a favor da nossa fauna e da nossa flora. Só um exemplo que eu vou dar para vocês. Em meados de 2017 para 2018, né, foi, se não me falha a memória, foi delegado que os canudos plásticos deveriam não ser mais oferecidos aos clientes, porque eles entram na narina das tartarugas marinhas, entre outros danos, né? Peixinhos que engolem e ficam sem poder, com seu sistema digestivo prejudicado, e uma infinidade de situações constrangedoras para os animais e fatais que estava acontecendo em maior quantidade com relação aos canudos descartáveis. Para vocês terem uma noção, desde que eles estipularam que não usássemos mais, apenas o centro do Rio de Janeiro, aqui da minha região, acatou. Por incrível que pareça. E em centenas de comerciantes acataram para o lado de Niterói, infelizmente. E aí eu deixo para vocês uma reflexão, né? O que adianta, de repente, um representante nosso da política levar uma ideia bacana adiante? O que adianta se quando ele consegue essa conquista ou ela, a gente não faz a nossa parte de colocar em prática? A gente não faz a nossa parte em pôr em prática e nem de cobrar a prática? O que adianta? Não adianta nada, né? Não foi uma lei por nada, não foi frescura. São animais que precisam do nosso socorro, né? São animais que precisam ser preservados. E isso não aconteceu aqui em Niterói. Aconteceu no centro do Rio de Janeiro. E em Niterói não pegou, não vigorou. E não teve fiscalização para dizer, epa, qual é? Não pode, né? Ficou rolando isso dessa forma. Então, assim, aqui eu não estou culpando o prefeito, eu estou chamando a responsabilidade nossa, de como cidadãs de bem, para que a gente possa estar cobrando a prática. Porque a gente não pode nem culpar um prefeito, a gente não pode culpar um representante nosso, porque eles fizeram a parte deles de criar a regra. Mas se a gente não cobrar a prática, né, a execução disso, de nada vai adiantar. Entende? Esse é só um exemplo. E a outra chamada de atenção é o seguinte: o que adianta você, a gente ficar com pena, né, quando aparecem na televisão
né, nas redes sociais, animais sofrendo com experiências, como sendo pilotos de experiências da área química aí para desenvolvimento de projeto, para desenvolvimento de uma série de coisas. O que adianta a gente ficar triste? Se na hora de ir lá comprar um cosmético a gente quer só o que está com o melhor preço, ou o que está em alta, ou que a socialite gosta de usar para poder estar afirmando, se autoafirmando. O que adianta? Não adianta nada. Então a gente tem que fazer um boicote a essas empresas. Boicote as empresas que usam animais como testes. Vamos prestigiar quem está trabalhando com responsabilidade ambiental. Quem está trabalhando com respeito aos animais, à nossa fauna, à nossa flora. Vamos prestigiar essas pessoas e boicotar quem não está nem aí para a fauna, para a flora e para os seus descendentes, para os nossos descendentes. Será que a gente gostaria que os nossos descendentes um dia tivessem que andar com uma bomba de oxigênio pendurada nas costas porque o ar que ela está respirando já não é mais próprio, que além de bobinas de água como hoje em dia nós compramos, a gente tenha que comprar bobinas de oxigênio porque não vamos ter um ar decente para respirar? Será que se a gente parar para refletir, a gente vai querer os nossos descendentes, nossos netos, nossos bisnetos passando por situações assim? Por situações que foram frutos da nossa omissão, do nosso comportamento isentão, que também tem um monte de artistas aí, até pessoas admiráveis, mas que infelizmente na hora de se posicionar, na hora de se posicionar a favor dos próprios fãs, a favor dos animais, a favor, né, de levantar uma bandeira, fazendo uma campanha para conscientizar as pessoas de um modo geral, e as pessoas que também são alienadas, que só vai de repente ter noção daquela situação se for ou se levar uma chamada de consciência de uma rede social partindo de um ícone da música, de um ícone da televisão. E aí, muitos isentões, né? Não é o caso da Anitta, não é o caso da Luísa Mel, da Alexa Deschamps, da Xuxa, que estão aí tão comprometidas com o nosso meio ambiente, com a nossa natureza, o Leonardo DiCaprio e tantos outros nomes que são pela natureza, como esse rapaz que ganhou o Oscar agora. Aquele que me fugiu o nome dele agora, ele fez o vilão do filme Gladiador, esqueci o nome dele agora. Militante também, militante do bem, militante dos animais, da natureza. Sabe, a gente precisa disso. Não estou aqui dizendo que você tem que sair depredando os bens de ninguém, nem tocando fogueiras, né, em praça pública para poder estar demonstrando a revolta. Não é nada disso. Estou só aqui dividindo com vocês que a gente pode deixar de ser omissos e cobrar as coisas e conquistas que a gente consegue, como por exemplo essa regra dos canudos. Exija canudo ecológico ou não tome com canudo. Ajude a natureza, né? E solicite, conscientize, comunique aos estabelecimentos que ainda não sabem disso, de que a gente precisa colocar isso em prática. O que adianta a Zona Sul do Rio estar usando as praias de Copa, do Arpoador, porque eu estive lá, eu vi que lá eles estão, até os camelôs de lá estão colocando em prática, estão colaborando. Se Alcântara, São Gonçalo, Niterói, né? Olha, cada lugar gigante, São Gonçalo é gigante. Imagina quantos estabelecimentos não existem lá, fora os ambulantes, fazendo a completa destruição, continuando usando o que não é para usar, poluindo da mesma forma. O que adianta? Sabe, não adianta nada estar lá na orla, bonitinho para turista ver, mas se lá para dentro não está assim. Se lá em outras regiões não estão colocando em prática isso.
Então, vamos fazer a nossa parte. Na hora de usar o seu cosmético, procure saber se o cosmético que você está usando não foi testado em animais, se ele não está extorquindo a natureza. Para isso, se ele não está denegrindo, acabando com a natureza, sem pensar numa reposição daquela destruição que ele está fazendo. Se ele tem compromisso com o ambiente ou se ele não tem. Se ele não tiver, você vai procurar uma empresa que seja comprometida com isso, para que os nossos animais não paguem pelos nossos erros, pela nossa omissão ou pela nossa passividade com relação a isso, tá? Gostaria de pedir aqui para vocês, deixo aqui o meu pedido de socorro para vocês pela nossa natureza, pelos nossos animais. Gostaria de pedir a colaboração de vocês para chamar, né, essa responsabilidade nas pessoas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que não são tão comprometidas assim com o meio ambiente, com os animais, aquela pessoa que lava a calçada com água potável todo dia, que lava carro todos os dias sem necessidade, sabe? Pessoas que não têm nenhuma responsabilidade ambiental. Compartilha com elas, pede para elas se conscientizarem, para elas refletirem de um modo mais abrangente, não só olhando para o seu próprio umbigo, até porque isso não é inteligente nem para a gente, nem para os nossos descendentes, nem para os nossos animais, nem para o nosso ambiente, tá? Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Solange Moura passando mais uma vez aqui para ajudar. Beijo grande, mandem sugestões para mim, tá? Até a próxima, até o próximo vídeo.